Já fazia algum tempo que a gente não fazia react aqui no canal. Pois bem, hoje é dia de react e o react de hoje é sobre os uniformes das delegações nas Olimpíadas 2024. Logo depois da vinheta. Olá, Segue Chique, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Anderson Delfini e por aqui você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento toda terça e toda quinta com vídeo inédito aqui no canal para vocês. Não me conhece ainda? Então me segue lá nas minhas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo para você. Por lá eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter uma interação um pouco maior. Aliás, se você não me conhece, é porque muito provavelmente é tua primeira vez aqui no canal, então já aproveita, se inscreva e ativa as notificações aí no sininho, que é para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. A gente também já tem aqui no canal o botão do Seja Membro. Clicando lá, você se torna um membro Segue Chique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas, inclusive o direito de assistir os vídeos antes do público em geral e um selinho ao lado do teu nome, indicando que você é um Segue Chique Premium aqui do canal, além de outras vantagens. Dá uma clicadinha lá e confere, tá bom? Já deixa aquele joinha aqui pra gente, claro, que ajuda sempre no engajamento. E hoje é dia de react. Vocês pediram que eu falasse um pouco sobre os uniformes das delegações para as Olimpíadas de 2024. Então, pois bem, é isso que eu vou falar. O uniforme do Brasil tem dado aí uma grita geral do pessoal da moda. O pessoal tá bem satisfeito com o uniforme brasileiro. Eu vou comentar também. Eu vou primeiro comentar alguns uniformes de outras delegações e no final do vídeo, então, eu falo do uniforme do Brasil, ok? Então, eu vou compartilhando as imagens aí com vocês no vídeo. O primeiro uniforme que eu queria falar um pouquinho, que está aqui na minha tela, é o uniforme dos Estados Unidos. Esse uniforme dos Estados Unidos, ele foi desenhado, né, executado pela Ralph Lauren, óbvio, né, é uma das grifes mais importantes lá americana, né. É um uniforme muito simpático, eu acho, muito bonito, muito elegante. Ele tem um tom esportivo com essa calça jeans que vocês estão vendo aí, né? A parte de baixo, tanto para homens quanto para mulheres, é a calça jeans, mas ele tem esse paletó que tem um corte muito bonito, todo debruado aí com essa lista, né, vermelha e branca, esse paletó azul marinho, eu achei assim extremamente elegante. E por baixo, essa camisa listrada de branco e azul e a gravata azul marinho no mesmo tom do paletó. Achei assim um uniforme, ele é tradicional, apesar da calça jeans dar essa quebrada na coisa mais tradicional, mas extremamente bem cortado, extremamente bem feito, bem elegante. Eu queria depois passar com vocês o uniforme que pouca gente falou dessa delegação. Tem muita gente comentando aí os uniformes das delegações, mas poucas pessoas comentaram esse uniforme que eu vou te mostrar agora, que é de Cuba. Esse uniforme de Cuba foi assinado pelo Lobotan. Eu achei um uniforme também muito elegante, especialmente o paletó vermelho. Dá uma olhada aí, achei também assim um corte bonito, essa lapela nos bolsos, bem elegante, bem charmoso. Os sapatos dão esse tom de modernidade, claro, não podia ser diferente, né? Estamos falando de Lobotan. Então os sapatos dão esse tom de modernidade. Veja que o uniforme feminino, ele tem essa calça um pouco mais curta, né? Uma calça capri, que dá uma certa leveza. Tem a opção de bermuda, que eu já não gosto muito, mas ok, porque
nós estamos falando de uniformes para a cerimônia, né? Que acho que acabou de acontecer quando esse vídeo for ao ar. Então tem a opção de bermuda para os homens ali, do lado direito você está vendo uma bermuda preta. Para as mulheres tem essa opção de calça capri, que eu acho que deixa bem elegante. E tem essa sandália, deixa eu dar um zoom aqui para ver, essa sandália para as mulheres, que assim, extremamente confortável. Vamos lembrar que a gente lá na Europa tá no verão, né? As Olimpíadas estão acontecendo em Paris e lá na Europa agora é verão. Então essa sandália para as mulheres, você veja que é uma sandália de salto, é elegante, mas é um salto largo, um salto grosso, portanto uma sandália confortável. Esse paletó para as mulheres bem acinturado, bem marcado, eu acho que assim deixa bem elegante com essa calça capri. Um uniforme bonito, traz o vermelho de Cuba, eu acho que um uniforme bonito, elegante, tem o seu tom contemporâneo aí pelos sapatos. Você veja ali, tem um tênis bonito para usar com a bermuda, que tem ali preto, vermelho, um branco. Eu achei assim de extremo bom gosto esse uniforme de Cuba e vi poucas pessoas na internet comentando sobre esse uniforme. O próximo que eu acho que vale a pena a gente comentar é o uniforme da França, claro. O uniforme da França, ele foi assinado pela marca Berluti. Eu achei também assim, essa gola dos paletós bem bonitas, elas vão nesse chanjan de azul pro vermelho, passa aí pelo branco. Achei muito, muito elegante essa gola, essa lapela, né? Na verdade, lapela dos paletós, não muito larga, com esse desenho arredondado, sem bicos. Isso dá um ar bem atual pro costume, né? Eu acho que fica bem bonito essa variação de tonalidade nesse chanjan, também dá esse ar mais contemporâneo, mais atual para a roupa. De novo, lembrando que como é verão agora na Europa, essa coisa de sem manga para as mulheres, eu acho que ficou bem bonito, bem agradável. Ele vem nas cores tradicionais da França, no vermelho, aqui na lapela, mas basicamente ele é azul. Você veja que tem aí um lenço para as mulheres usarem, me parece aqui pela foto, né? Um lenço para as mulheres usarem por baixo da camisa, e tanto homens quanto mulheres a tradicional camisa branca. Achei assim um uniforme bem elegante, tem a opção de saia para as mulheres, a opção de calça, bem elegante, bonito, tão bem calçados ali de tênis, que dá esse ar contemporâneo, tem um mocassim ali para as mulheres, para quem quer usar com a saia. Então eu acho que assim, você traz o ar esportivo com o tênis, você traz o ar descontraído com o mocassim, mas você tem a coisa mais formal do paletó, da lapela bem cortada. Então o uniforme também bem interessante, o da França. Um outro uniforme que falaram muito pouco também e que eu adorei, achei assim lindo, é o uniforme da delegação espanhola. Achei muito elegante. Vou colocar duas fotos aí na tela para vocês. Assim, tem um paletó tanto para homens quanto para as mulheres. As mulheres é um estilo jaquetinha, um pouco mais curto, quase que um Spencer, e camisa polo, me parece branca por baixo. E aí para os homens essa calça mais nude, e para as mulheres uma saia com um plissado. Eu acho que o plissado dá sempre um charme, uma leveza, uma elegância, que vai do branco quase nude, passando pelo amarelo e pelo vermelho, que são as cores da Espanha, né? O branco, o vermelho, o amarelo. Então o uniforme também bem elegante, bem bonito, bem vistoso, um corte bonito do paletó. Ambos estão vestidos, calçados, aliás, com um tênis discreto, bonito, elegante, sóbrio, em contrapartida do uniforme que já é bem chamativo. Achei um uniforme bem bonito também.
bem. Um outro uniforme que me chamou muito a atenção é o uniforme da Coreia do Sul, que eu tô colocando aí para você na tela. Um uniforme que tem muito a ver com a história, com a tradição da Coreia, mas de qualquer forma um uniforme muito bonito. Vem aí nesse azul, ele tem quase como uma farda. A gente tem ali um coturno, o calçado, essa calça meio que bufante na perna, que é típico dos uniformes coreanos. Tem ali a bandeira no paletó, né? Nesse paletó meio que uma jaqueta um pouquinho mais comprida. Tem esse cinto que dá uma marcada na cintura para as mulheres. Achei um uniforme também bem bonito, típico, elegante. Achei bem interessante esse uniforme da Coreia do Sul. Agora vou colocar para vocês na tela um dos queridinhos que foi uma sensação quando foi apresentado, que é o uniforme da delegação do Haiti. Esse uniforme tem sido um dos preferidos de todo mundo aí que tem falado sobre os uniformes. É de uma estilista ítalo-haitiana e o nome dela é Stella Jean. Eu achei assim extremamente de bom gosto. As estampas que vocês veem aí, tanto na calça masculina, quanto na saia feminina, lembrando que a saia tem aí um preguiado que lembra um plissado também. O plissado tá muito em alta agora, mas ela tem um corte mais godê, essa saia. Ela é um pouco maior, um pouco mais ampla que, por exemplo, o uniforme da Espanha, mas de qualquer forma uma saia muito elegante. E tanto na estampa da calça quanto na estampa da saia, nós temos as pinturas do pintor haitiano Dodar. Bem bonita essa calça e essa saia, compondo super bem. A jaqueta masculina, ela é inspirada na camisa guaiabeira, que é típica do Haiti. Então, é assim, é uma camisa, ela tem ali umas pregas, tanto de um lado quanto do outro, que passam por baixo dos bolsos. É uma camisa bem típica haitiana, faz referência à tradição deles. Ambos estão com camisa de cambraia, uma cambraia azul por baixo ali, e essa cambraia é bem típica do Haiti, é já bem pouco produzida, é bem típico da produção do Haiti. Então o uniforme que ele veja é diferente, o masculino do feminino é bem diferente, mas eles se conversam entre si. Você vê que a jaqueta ali masculina ela é azul, já esse traje feminino que é uma jaqueta bem acinturada, quase que transpassada, ela tem um abotoamento ali de botão forrado também, com os ombros bem estruturados. É assim, muito fashion esse uniforme. Para elas, né, bota branca de salto com amarração aí nesse tom de azul, quase indo para um roxo, bem interessante. E para os homens, um sapato clássico preto que compôs super bem. Ele também tem um lenço aqui para usar por baixo da camisa. Enfim, o uniforme assim é um dos queridinhos do pessoal da moda, muito bonito, trazendo muitas referências do país, da delegação, da cultura, e extremamente up to date esse uniforme. Então, realmente não poderia deixar de ser um dos queridinhos aqui das delegações. Agora eu vou falar o mais queridinho de todos, sem dúvida nenhuma, é o meu preferido e de muita gente que tem falado aí sobre os uniformes. O pessoal da moda está encantado com esse uniforme, que é o uniforme da Mongólia. Olha, gente, que uniforme chique, que uniforme elegante, ao mesmo tempo fazendo referências a toda a cultura da Mongólia. Ele é um uniforme todo bordado, tem muito plissado, tem algumas variações aí. Você veja que tem um uniforme que é bordado em azul, tem um outro que ele é bordado em fios de ouro, fios dourados, muito elegante, muito tradicional da Mongólia. Esse detalhe da gola, do punho,
lindinho. Olha o detalhe da bolsa, o detalhe das faixas e os detalhes dos punhos. Esse uniforme é muito rico, todo bordado. Você vê a qualidade do tecido, é só você olhar que você vê que é um tecido de qualidade. É um uniforme muito bem cortado. Ele tem ali nos bordados referências à tocha olímpica, referências às tradições da Mongólia. Tudo nesse uniforme fala sobre tradição. Tudo nesse uniforme te remete à cultura da Mongólia. Então, assim, além de lindo, além de plasticamente maravilhoso, ele faz referências à cultura do país. Então, assim, o acabamento, você vê que ele tem amarrações ali típicas, né, com nós, um uniforme assim de cair o queixo. A gente tem ali naquele uniforme feminino nas costas aquela parte que desce quase como uma capa, como uma queda que cai muito suave, a saia plissada de novo aparecendo aí. E o uniforme masculino também um charme. Você tem ali punhos, faixa, e se você prestar atenção, estão calçados tipicamente também, calçados muito lindos, muito ricos, muito bem acabados. Sem dúvida nenhuma é, se não o mais bonito, um dos mais bonitos uniformes nessa edição das Olimpíadas de 2024, agora de Paris. Bom, esses são os uniformes que eu queria ter destacado para vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o uniforme da delegação brasileira. Eu separei algumas fotos para colocar aí para vocês. Gente, o que dizer, né? Bom, essa primeira foto que a gente tem aí, dá para você ver o uniforme de frente, tanto feminino quanto masculino. É uma calça no masculino e uma saia no feminino. Uma saia tendendo para um godê, com um tecido bem desimportante, uma camiseta de malha verde listada de branco e uma jaqueta jeans. Tem aí uma bolsa transversal verde também, na mesma cor da camiseta, e todos vestidos de chinelo. Dado que nós estamos falando da cerimônia de abertura, estamos falando sim de uma ocasião de cerimônia. Então acho o fim do mundo. Eu separei uma segunda foto aí que mostra as costas da jaqueta. As costas da jaqueta são bordadas com temas típicos aqui do Brasil, foram feitos por bordadeiras. A primeira notícia que a gente teve é que foram feitos manualmente. Ok, todo o mérito às bordadeiras, o bordado pode estar muito bem executado, muito lindo, não tem nada a ver com as bordadeiras, belíssimo trabalho de bordado, mas ainda assim, o tema dos bordados, tentaram fazer uma coisa brasileira, né, colocando aí, não sei se é uma onça, uma jaguatiri, que eu vi umas outras que tem umas araras, então tentaram fazer uns temas brasileiros, mas com uns desenhos, assim, infelizes, né, o desenho não é rebuscado, o desenho não é bonito, não é elegante o desenho do bordado. Então, de novo, com todo respeito às bordadeiras, porque não são elas que escolhem o desenho. O bordado pode estar muito bem feito, então meu total respeito às bordadeiras, mas assim, gente, é um uniforme desimportante, deselegante. Preciso dizer que é feito pela Riachuelo, que é no Brasil uma fast moda. Assim, um uniforme que não diz nada, ele não tem bossa, ele não tem graça, ele não tem elegância. Veja, o nosso canal aqui não é um canal que fala sobre política, então não estamos analisando nenhuma questão política aqui. Estamos falando sobre moda, sobre estilo, e eu não sei como é que funciona essa questão dos uniformes. Eu não sei se a empresa vai lá e oferece um patrocínio, então quem oferece um patrocínio maior leva, ou se o governo chama uma empresa e contrata e paga para ela desenvolver. Então eu não sei qual é a condição, não sei como é que isso é feito, também não quero saber, não me interessa, não é o assunto do canal, mas, sabe, é assim, é a displicência. E aí você tem também as Havaianas patrocinando ou sendo contratada para calçar os atletas, e aí os nossos atletas vão de chinelo. Muitas pessoas podem dizer assim, mas qual é a importância
de ficar discutindo o que vestir, que futilidade. Olha, desde que a história se faz, desde que o mundo é mundo, como você se veste conta sobre quem você é, sobre como você pensa, como você se relaciona com o mundo, sobre o seu perfil psicológico, o seu modo de vestir, conta tudo isso sobre você. E quando a gente está num evento de cerimônia, nós estamos falando nos uniformes, de novo, para a cerimônia de abertura de um evento olímpico que é televisionado para o mundo inteiro, que o mundo todo está assistindo e nos vendo participar deste evento, nós estamos passando qual imagem? Esta imagem de desleixo, de descuido, de desimportante, de que vamos a uma cerimônia de chinelos. Eu sei que tem muita gente que vai dizer assim para mim: Ah, mas é confortável, o chinelo é gostoso de usar. E qual é o problema? A gente está num mundo mais globalizado, as havaianas estão presentes em todos os países, a Europa curte muito as havaianas. Ok, esse argumento eu entendo, mas assim, tudo tem um lugar para ser usado. Chinelo é pra gente usar na beira da piscina, na praia, no calçadão, à beira-mar, quando a gente tá passeando por ali, quando a gente tá embaixo de um sol escaldante, curtindo um drink num quiosque ali à beira-mar. Nessas ocasiões, um chinelo, ok, mas nós estamos falando de uma cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos que é assistida pelo mundo inteiro, televisionada para o mundo inteiro. Cerimônia essa em que nós passamos qual é a imagem do país. Então, quando a gente vê um uniforme da Mongólia, quando a gente vê um uniforme da França, quando a gente vê um uniforme da Espanha, de Cuba, pessoas extremamente bem vestidas, atletas bem vestidos, ainda que de tênis, ainda que de uma maneira um pouco mais despojada, a gente infelizmente compara com um uniforme como esse do Brasil. Não dá. De chinelo, não dá. Com esse tecido tão desimportante na calça, na saia, não dá. Agora, me disseram assim, esse uniforme não nos representa? Talvez realmente nos represente. E isso muita gente pode ser que depois fique bravo comigo ou me critique, e tudo bem se você tem outra opinião, pode comentar aí embaixo, pode falar, pode criticar, tá tudo bem. Só faça isso com educação. Mas eu acho que de uma maneira geral, o brasileiro tem se vestido muito, mas muito mal. O pessoal da moda vai ficar muito bravo comigo por eu dizer isso, mas olha, eu estive há pouco tempo na clínica onde a minha dentista atende, eu fui fazer a minha revisão anual e tinha um rapaz na sala de espera, sentado, aguardando. É uma clínica de multidisciplinariedade, tem endócrino, tem ginecologista, dentista, oftalmologista, cardiologista, uma clínica particular, num bairro nobre de São Paulo, que é um estado considerado como um dos estados mais formais do Brasil. Estou querendo dizer que estávamos num bairro nobre de São Paulo, numa clínica particular, portanto, quem está ali se consultando, quem está ali naquela clínica, são pessoas que têm recursos, que podem escolher o que vestir, porque nós não estamos falando daquelas pessoas que vestem o que é possível, que vestem o que elas conseguem comprar. Eu estou falando das pessoas que elegem, que escolhem o que vão vestir. E esse rapaz, certamente, era esse o caso. Ele escolheu a roupa que ele quis usar naquele dia. E ele estava ali na sala de espera, de chinelo, uma bermuda largona, indo até o joelho, com um elástico para baixo da cintura, deixando o elástico da cueca à mostra, uma camiseta de time de futebol e, lógico, para completar esse look, um boné. Se ele tivesse indo ao estádio, indo à casa de um amigo para assistir um jogo de futebol, se ele estivesse na praia, se ele estivesse em qualquer outra situação que fizesse relação com um time de
de futebol porque ele estava com uma camisa, que ele precisasse estar de chinelo, ok, tudo bem. Mas ele estava numa clínica médica, um lugar que entram pessoas doentes. Eu, por acaso, fui lá fazer uma revisão dentária, mas lá entram pessoas doentes, é um ambiente infectante, um ambiente com bactérias, a pessoa está de chinelo. A oftalmologista, logo depois que eu cheguei, o chamou para o atendimento. Ela estava vestida como você espera que uma médica esteja. Uma roupa bonita, bem calçada, estava de máscara para proteção dos seus pacientes e dela mesma, com o cabelo preso, maquiada, porque ela foi trabalhar para atender este rapaz. E este rapaz não teve, da mesma maneira, consideração pela profissional que é a sua médica oftalmologista. Ele foi de qualquer jeito, ele foi assim com a maior displicência para esse lugar. Tudo isso que eu tô te contando, para quê? Será que esse uniforme da delegação brasileira nos representa como uma média brasileira? Talvez, porque nós brasileiros estamos nos vestindo muito mal. Nós estamos com a desculpa de que é confortável, de que se vestir é bobagem, que tanto faz a roupa que você tá. Nós estamos cada vez mais desleixados. E eu estou falando, de novo, daquelas pessoas que podem eleger o que vão vestir. Eu não estou falando a respeito daquelas pessoas que vestem o que pode, o que dá para vestir. A essa classe da população eu não faço crítica nenhuma. Eu estou falando da média que elege o que está comprando, o que está vestindo, porque aquele boné que ele estava usando era um boné caro, aquele chinelo que ele estava usando era um chinelo caro, a bermuda que ele estava usando era uma bermuda de marca e cara. Então, isso nada tem a ver com poder aquisitivo. Tem a ver com o que você quer mostrar, com o que você quer demonstrar. E eu acho que nós, brasileiros, estamos muito displicentes com a nossa vestimenta no dia a dia. Então, talvez esse uniforme da Riachuelo, esse chinelo da Havaianas, realmente nos represente, infelizmente. Enfim, não gostei do uniforme brasileiro para as Olimpíadas. Acho que poderíamos mostrar algo mais bonito, mais adequado. Chinelo não é para ser usado em qualquer que seja a cerimônia. Considero isso descaso com os atletas que serão obrigados a usar esse uniforme porque estão dentro de uma delegação. E é isso. Bom, se você concorda comigo, comenta aí embaixo. Se discorda, também fique à vontade para comentar. Faça sempre os comentários com educação, por favor. Comentários políticos, eu não os apagarei, mas também não os responderei. Então, não percam tempo de fazer. O canal aqui não é sobre política, não estamos falando sobre esse ou sobre aquele governo, estamos falando sobre estilo, moda, comportamento. Então, comentários sobre estilo, moda e comportamento serão sempre bem-vindos, tá bom? Se você não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve e ativa as notificações aí no sininho. O vídeo tá acabando, o momento é esse. Não esquece de dar aquele joinha pra gente aqui nesse vídeo e compartilhar o vídeo nas tuas redes sociais, tá bom? Temos o botão do Seja Membro, então dá uma clicadinha lá, confere nas vantagens exclusivas. Quando você clica lá, você se torna um membro SegChique Premium aqui do canal e aí você tem vantagens exclusivas aqui do canal, tá bom? Por hoje era isso que eu tinha para te falar. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fui!